Qual a sensação de chegar ao fim do mês e perceber que, assim, o salário já acabou, mas as contas não? Aquela corrida constante, a preocupação que rouba o sono. Parece que essa exaustão coletiva finalmente ganhou um nome: burnout financeiro. E é importante dizer que a gente não está falando de má gestão do dinheiro, né? O artigo que temos em mãos hoje define isso como um esgotamento emocional e físico completo, Sim, causado por uma pressão financeira que simplesmente não dá trégua. exato. A nossa missão aqui é usar essa fonte para, destrinchar as causas e consequências desse fenômeno no Brasil. Conectar as dívidas que se acumulam, o custo de vida que dispara. E o impacto disso tudo na saúde mental. Exatamente. Vamos entender os números por trás dessa sensação e explorar os caminhos que o material aponta. Tão íntimo, tipo, eu não consigo pagar minhas contas, e conecta isso a um cenário macroeconômico gigantesco. A gente está falando de salários que não acompanham os preços, de uma inflação sentida de um jeito muito diferente no supermercado e no noticiário, e de um endividamento recorde. Então, a ideia não é dar dica de planilha de gastos, mas mergulhar nas raízes estruturais do problema. Precisamente. É entender como a economia, na prática, se transforma numa crise de saúde mental coletiva. Ok, vamos começar por aí, então. Para entender essa pressão, a fonte nos joga direto no abismo que existe entre o salário e o custo de vida real. Sim. E tem um dado do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é, assim, simplesmente chocante. É muito forte. Segundo os cálculos deles, o salário mínimo ideal para cobrir as despesas básicas de uma família, moradia, alimentação, saúde, essas coisas, em setembro de 2025, seria de R$ 7.075,83. R$ 7.075? Exato. Agora, qual é o valor em vigor? R$ 1.518. Eu tive que ler esse número algumas vezes para acreditar, sabe? Nossa, a diferença é... Não é uma diferença pequena, é um abismo. A analogia que a fonte usa é ótima. É como tentar encher um tanque de 70 litros com apenas 15 litros de combustível. Não tem como a viagem durar o mês inteiro. E o mais grave é que não estamos falando de uma exceção, né? Não é um pequeno grupo de pessoas nessa situação. De forma alguma. E aqui os dados do censo de 2022 dão a dimensão do problema. 35,3% dos trabalhadores brasileiros recebem até um salário mínimo. Mais de um terço. Mais de um terço da nossa força de trabalho vive com um valor que, segundo esses cálculos, cobre pouco mais de 20% do custo de vida real. Não é um problema de nicho, é a realidade de dezenas de milhões de pessoas. E isso nos leva a uma questão que o artigo explora muito bem. Todo mundo tem aquela sensação de que o dinheiro não compra mais o mesmo que comprava há alguns meses, certo? Com certeza. A gente ouve no jornal que a inflação oficial está controlada, que caiu para X%. Mas aí você vai ao supermercado e o quilo do tomate, o azeite, o arroz... Tudo parece que dobrou de preço. Exato. Por que essa desconexão? Essa é a chave. O nome técnico para isso é inflação percebida. A média oficial, aquela que a gente vê no noticiário, leva em conta uma cesta de centenas de produtos e serviços, incluindo coisas que a maioria das pessoas não consome todo mês, tipo passagens aéreas ou carros. Que entendi. Mas o que corrói o orçamento da maioria da população são os itens essenciais: a alimentação, aluguel, energia elétrica, gás de cozinha. E os preços desses itens estão subindo num ritmo muito mais agressivo do que a média geral. Faz todo sentido. Então, a tal da desinflação que o governo comemora não chega no carrinho de compras. Exatamente. A sensação de aperto no orçamento continua, porque o que realmente pesa no bolso está subindo de forma desproporcional. E o artigo aponta para a consequência de longo prazo disso. Que é um conceito poderoso: vulnerabilidade financeira permanente. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o estresse com dinheiro deixa de ser algo pontual, sabe, ligado a uma emergência, como um cano que estoura ou uma doença. Ele se torna uma condição crônica. Ah, entendi. A pessoa não está mais passando por um aperto. O aperto virou o estado normal das coisas. Um estado constante de alerta, de exaustão, de fazer contas que nunca fecham.
Ok, então temos um cenário onde o salário não cobre o básico. A pessoa vive nesse estado de vulnerabilidade permanente. Imagino que o próximo passo, quase inevitável, é apelar para o crédito para fechar o mês. E aí a armadilha se fecha. Certo. É o passo seguinte lógico e perigoso. A consequência direta dessa defasagem salarial é o endividamento massivo. O artigo cita o último relatório do Banco Central, que é alarmante. As famílias brasileiras já estão destinando cerca de 30% da sua renda mensal só para pagar dívidas. 30%. É quase um terço do que a pessoa ganha indo embora antes mesmo dela poder decidir o que fazer com o dinheiro. Já tem dono, exatamente. E a fonte é muito clara ao nomear os principais vilões dessa história. Em primeiro lugar, disparado, o cartão de crédito. Especificamente a modalidade do rotativo, que é quando você não consegue pagar a fatura inteira. Os juros são tão absurdos que uma dívida pequena de supermercado pode virar uma bola de neve impagável em poucos meses. Depois vem o cheque especial e o crédito pessoal, que a fonte também classifica como dívidas caras, com juros muito altos. Sim, e o que acontece é um desvirtuamento da função do crédito. Ele deixa de ser uma ferramenta para viabilizar uma compra maior, planejada, e passa a ser uma extensão do salário. Para cobrir despesas do dia a dia. Isso, pagar o aluguel com cartão de crédito, comprar comida no crédito, isso cria um ciclo vicioso. Mas a fonte também diz que não é só uma questão matemática, de juros e contas. Existe um componente psicológico muito forte, uma pressão invisível. Sim, e esse ponto é crucial para entender o burnout. O artigo fala da pressão social para manter um certo estilo de vida que muitas vezes é totalmente incompatível com a renda. E as redes sociais turbinam isso, né? Nossa, completamente. Somos bombardeados por padrões de consumo irreais. E isso não gera só dívidas, gera uma sensação constante de inadequação, de fracasso. A pessoa se sente mal não só por não ter dinheiro, mas por não conseguir ser o que ela vê os outros sendo online. Exato. E a desigualdade de renda visível piora tudo. Ver uma pequena parcela da população com uma renda astronômica, enquanto a maioria luta pelo básico, alimenta essa frustração. Entendi. Não é só sobre o que falta no seu bolso, é sobre a percepção do que está sobrando e muito no bolso de outros. É um combustível para a angústia. E essa angústia, essa pressão toda se manifesta em sintomas muito concretos. O artigo lista alguns sinais de alerta do burnout financeiro. E eles são tão específicos que chegam a arrepiar. Por exemplo, aquele medo de olhar o extrato bancário. Quem nunca sentiu aquele frio na espinha antes de abrir o aplicativo do banco? Ou a culpa, o sentimento de culpa ao fazer compras essenciais, como comida ou um remédio para o filho. Sim. Pensando, será que eu deveria estar gastando isso? Será que vai faltar para a conta de luz? Exatamente. Outros sintomas são a ansiedade constante ao pensar no futuro, as noites de sono perdidas, a irritabilidade, um cansaço que não passa nunca. É o corpo e a mente pedindo socorro. São sintomas clássicos de esgotamento, mas aplicados a uma fonte de estresse que nunca desliga: a falta de dinheiro. E o mais importante, e a fonte faz questão de validar isso com dados. Esses sentimentos não são isolados. Não é coisa da sua cabeça. Não mesmo. Uma pesquisa do Serasa citada no artigo traz números que mostram o tamanho do problema. Presta atenção nisso. 84% dos entrevistados afirmam que a falta de dinheiro já afetou sua saúde mental. 84%? É um número estarrecedor. É quase todo mundo. E tem mais. 7 em cada 10 brasileiros relatam que perdem o sono por causa de dívidas, nome negativado ou contas acumuladas. Não é uma preocupação, é uma epidemia de insônia e ansiedade. E aí está a conexão. É nesse ponto que a planilha do Excel vira uma crise de saúde pública. Não estamos falando de casos isolados de estresse. Certo. Os dados mostram que a política econômica, a inflação, a defasagem salarial, tudo isso está aterrissando diretamente na saúde mental de milhões de brasileiros. É a economia se transformando em crise de saúde coletiva. E o que piora tudo é o silêncio. Esse é um ponto fundamental que a fonte levanta. A mesma pesquisa do Serasa traz um dado que explica muito sobre esse sofrimento silencioso.
65% dos entrevistados dizem que escondem suas dificuldades financeiras de outras pessoas. Existe um estigma, uma vergonha. Exato. É uma armadilha dupla, então. A pessoa já está numa situação difícil e ainda se sente culpada e sozinha, como se o problema fosse uma falha de caráter dela. Perfeito. E esse silêncio agrava o desgaste emocional de uma forma brutal. Ele impede a busca por ajuda, seja de um amigo, da família ou de um profissional, e cria um ciclo de isolamento. A pessoa se sente um fracasso individual, quando os números que a gente acabou de ver mostram que essa é, na verdade, uma experiência coletiva. Certo, o diagnóstico é claro e, honestamente, bem assustador. Mas a fonte não para por aí. Diante desse cenário, o que fazer? Sim. O artigo aponta alguns caminhos como estratégias de sobrevivência e recuperação. É quase um guia prático para quem está no meio do furacão. E o primeiro passo é algo que parece óbvio, mas que muita gente evita pelo medo. O diagnóstico. Encarar a realidade de frente. Que seria basicamente fazer um levantamento completo. Quanto entra, quanto sai, para onde vai o dinheiro e, principalmente, listar todas as dívidas com os valores e, o mais importante, as taxas de juros de cada uma. Colocar tudo no papel. Ou numa planilha. A ideia é que, por mais doloroso que seja olhar para os números, a clareza reduz a ansiedade gerada pela incerteza. A clareza é o primeiro passo para retomar uma sensação, ainda que mínima, de controle. Você passa a lutar contra o inimigo que você conhece. Depois do diagnóstico, vem o passo da ação, a renegociação. O texto menciona programas governamentais como o Desenrola Brasil, que tiveram impacto. Sim. Mas também fala de mutirões de bancos e plataformas online especializadas em negociação de dívidas. A ideia é buscar ativamente melhores condições, juros menores, prazos mais longos. É, sair da posição passiva de devedor e se tornar um agente ativo na resolução do problema. Exato. E tem um terceiro passo que, à primeira vista, parece contraintuitivo: começar a poupar, mesmo que seja uma quantia mínima. Um microfundo de emergência. Isso. A fonte chama assim. A ideia é guardar R$20, R$50 por mês. O valor em si não vai resolver a vida da pessoa, mas o impacto psicológico é imenso. É sobre quebrar o ciclo de viver no 0 a 0 ou no negativo. Ter R$50 guardado significa que, se o botijão de gás acabar de surpresa, você tem um recurso. Certo. Isso reduz drasticamente a sensação de vulnerabilidade total, de estar sempre a um pequeno imprevisto do desastre completo. É um ganho mais emocional do que financeiro no começo, mas é fundamental. E além dessas ações mais imediatas, o artigo também olha para o médio e longo prazo. Sim. E aqui entra um ponto muito importante: a busca por apoio profissional. E o texto faz uma distinção crucial. Não se trata apenas de buscar um consultor financeiro. Trata-se também, e talvez principalmente, de buscar apoio de profissionais de saúde mental. É tratar a causa e a consequência ao mesmo tempo, o problema financeiro e o estrago emocional que ele causou. Perfeitamente. Um terapeuta ou psicólogo pode ajudar a pessoa a lidar com a ansiedade, a culpa, o estresse e a desenvolver resiliência emocional para atravessar esse período. E claro, o artigo volta à raiz de tudo, a renda insuficiente. Por isso, menciona estratégias para tentar ampliar a renda, seja através de capacitação profissional, seja com trabalhos temporários, freelancing, alguma forma de renda extra. Tentar abrir uma nova torneira para aliviar a pressão da principal que não está dando conta. Exato. No entanto, e essa é a ponderação final e mais importante do artigo, é crucial colocar todas essas soluções em perspectiva. Certo. O que estamos discutindo aqui são, em grande parte, estratégias de enfrentamento individual para um problema com raízes profundamente sistêmicas. Ou seja, são ferramentas essenciais para a sobrevivência, para a pessoa conseguir respirar, mas não resolvem a questão estrutural da defasagem entre os salários e o custo de vida no país. Precisamente. É como dar um bote salva-vidas para alguém no meio de uma tempestade. O bote é essencial para não se afogar, mas ele não acalma a tempestade. Ao final dessa análise, fica muito claro que o burnout financeiro não é um exagero ou uma invenção. É um fenômeno real, doloroso,
alimentado por esse abismo entre o que se ganha e o que se precisa para viver dignamente. É um fardo amplificado por dívidas caríssimas e por uma pressão social constante para consumir. Um peso que milhões de brasileiros carregam todos os dias, muitas vezes em silêncio. Sim, a fonte nos deu um mapa excelente para a navegação individual dessa crise. Mostra que existem passos práticos que podem ser tomados para aliviar o sofrimento, mas, ao olharmos para a totalidade dos dados, para a dimensão do problema, fica uma pergunta para reflexão. Qual? Enquanto indivíduos se esforçam de forma heróica para renegociar dívidas e construir micro-reservas de emergência, qual é o impacto de longo prazo para uma sociedade onde a base da pirâmide econômica vive num estado permanente de esgotamento financeiro? Que tipo de futuro se constrói quando a preocupação com a sobrevivência diária sufoca o potencial, a criatividade e a saúde mental de tanta gente?